Olá! Os rappers do grupo Zona Proibida sintetizaram como poucos o uso do crack. Treta, cilada, parada errada, a droga mata. Democrático, o crack que nasceu como droga de pobre, hoje não escolhe cliente. Homem, mulher, jovem, velho, branco, negro, com posses ou sem. Graças às recentes atuações do governo do estado e prefeitura de São Paulo, o assunto se polarizou outra vez. Há quem apoie a ação truculenta destas duas instituições e há quem entenda que não é assim que se enfrenta o problema da dependência química. O OBID, Observatório Brasileiro de Informações sobre Drogas do Ministério da Justiça, estabelece como premissa para um tratamento de sucesso a necessidade de um trabalho interdisciplinar entre saúde, assistência social, educação, emprego e renda, justiça e segurança pública. Mas não é assim que temos enfrentado a dependência química. E esse é o tema do Bom para Todos, que começa agora. A questão não é bioquímica, né? Não é farmacológica. Eu também acho que tem que ficar bonitinho. Só que os fins não justificam os meios. Tem na família. Só que não está na rua, né? Nosso convidado de hoje é Renato Fileve, doutor em Neurologia e Neurociências pela Unifesp. Ele é também membro do Programa de Orientação e Atendimento a Dependentes, PROAD Unifesp. Tudo bem? Tudo bem. Obrigada pela sua presença. Obrigado a você, Marimélia. O depoimento de um usuário de crack viralizou recentemente na internet. Ele estava maltratado pela vida na rua, mas tinha uma lucidez enorme na avaliação do que acabou acontecendo na Cracolândia. A violenta remoção, que longe de acabar com o problema, só o ampliou. Carlos Eduardo Maranhão, o Sarda, foi uma das primeiras vozes da Cracolândia a se levantar contra a política higienista na cidade de São Paulo. Nascido numa família classe média alta no Rio de Janeiro, Sarda acabou na capital paulista por conta do vício em crack e heroína. O que há aqui não é o que há de melhor, mas também não é o que há de pior. Simplesmente há uma concentração de pessoas que sofrem de uma doença que, infelizmente, pode ser ligada, eu tenho que admitir, à criminalidade. A prefeitura dispersou os moradores da Cracolândia com a ajuda do governo do estado. Quase 1.000 agentes de segurança participaram da operação. É uma visão de tratar os doentes, de acolher, de tratar, de dar a melhor assistência possível. Depois de expulsar os usuários, foi a vez de acabar com alguns imóveis da região. Um deles foi derrubado com moradores dentro, um tipo de ação analisada por Sarda quase 4 meses antes. Eu também acho que tem que ficar bonitinho, só que os fins não justificam os meios. Isso deu em nazismo. E essa maneira de pensar pode dar numa espécie qualquer de nazismo aqui. Entre uma operação e outra para dispersar os dependentes químicos, a prefeitura propôs internação compulsória. Sarda aceitou a oferta de amigos e foi para uma clínica voluntariamente tratar a dependência. Morreu 5 dias depois da internação. A minha vontade de chorar não é de raiva de você não, cara. É de tristeza da possibilidade de termos uma pessoa tão limitada com relação a compreender o outro, né? Com um poder tão grande. Longe de tratar as drogas como problema de saúde pública, a prefeitura e governo estadual de São Paulo continuam empurrando os usuários pela cidade, na base da repressão policial e muita violência. A violência, tiro, bomba, vai acabar com a Cracolândia. E o crack é incurável. Cultura, educação, lazer, rap nacional, música e entretenimento. Não tem nação à força.
Uma pergunta que nos chega pelas redes sociais tem tudo a ver com a nossa reportagem. Rodrigo Gomes de Santos diz: por que os governos ainda insistem em adotar a guerra às drogas, já que se trata de uma política fracassada? Qual é a melhor abordagem? Internação compulsória ou programas de redução de danos? Renato. Bom, o problema da questão das drogas é bastante complexo, né? Não existe uma única alternativa, né? Sim. A guerra às drogas, de fato, é uma guerra contra pessoas que utilizam drogas. Então, não são as drogas, não né? são entes inanimados, né, que o governo emprega milhões para tentar combater. Então, e essa guerra são contra pessoas que têm um perfil específico, né? Sim. Quando a gente vê quem mais é encarcerado ou quem mais morre em decorrência dessa guerra, são pessoas jovens, Negras. pobres, negras, que vivem em periferias. Então, existe um inimigo comum a ser combatido nessa guerra. Pelas ruas da cidade, a população pergunta. Eu queria saber, tem alguma coisa psicológica que leva a pessoa a utilizar a droga ou é só um mecanismo de escape? Boa pergunta. É uma boa pergunta, né? Eu acho que dessa questão, a gente tem que cair na reflexão de que quem é usuário de substâncias psicoativas, né? Eu acho que todos nós podemos afirmar que a gente usa alguma substância psicoativa, né? Essas substâncias são substâncias que atuam na nossa região da motivação, da recompensa do cérebro. Sim, né? do prazer, né? Do prazer, exatamente. Então, a gente está discutindo prazer. São substâncias que causam prazer. Sim. Substâncias do nosso cotidiano, elas também estão relacionadas com esse efeito, né? O café, o álcool, né? A cerveja, Sim. o tabaco, o açúcar, o chocolate, todas essas substâncias, elas Que têm... a gente não classifica como droga. Que não classifica como droga, mas que elas podem ocasionar um uso problemático, um problema em decorrência desse uso, né? A saúde pública, ela tem que se atentar para essas esferas e condições do uso, né? Tem um cientista, um pesquisador da Universidade de Harvard, Norman Zinberg, que ele considera que para você avaliar se aquele uso de substância ele é nocivo ou não, existem 3 fatores a ser considerados: a droga, o indivíduo e o contexto que ele está inserido. Então, assim, existe uma série de questões familiares, pessoais, né, de doenças psiquiátricas que acabam levando essas pessoas, né, a uma situação desesperadora. E também uma outra esfera que a gente pode refletir uma pessoa em situação de extrema vulnerabilidade, né, ela encontra no crack uma busca pelo prazer. Sim, né? Algum prazer. Algum prazer, né? E Numa aí a vida gente está difícil. tentando privar elas até exatamente disso, né? Do único prazer que ela encontra na vida. Pois é. A ação da Prefeitura e do Governo do Estado na Cracolândia também está no foco da nossa próxima questão. Eu acho que o governo, a prefeitura, o governo, enfim, tem sim um papel importante nisso, mas ele tem que ser mais pensado. Não é só o superficial, realmente. Tirar eles de um lugar e ir para o outro não muda nada. É o que a gente estava falando, né? Quer dizer, Exatamente. chegar lá com o aparato policial não vai resolver nada, né? Não, é o que menos vai resolver, na verdade, Sim. né? Porque você percebe que há um interesse especulativo naquela região, Sim, né? sim. Não é por conta de atender a necessidade daquelas pessoas que estão morando em situação de rua, né? Na verdade, é a localização geográfica em que elas estão, né? Que existe uma preocupação com isso, né? Não É de muito fato mais com- essa questão. E se a gente observar bem aquela região da Luz, já tem algumas empresas instaladas ali, só esperando que as pessoas dependentes saiam dali para ampliar os seus negócios na região. Todo Claro. mundo já sabe disso. Exato, eu não vejo nem só como um movimento de espera. Eu acho que há uma pressão, um lobby, um jogo político para que essas ações Sejam ocorram rápidas, né? e sejam rápidas, né? Os primeiros relatos de consumo de crack em São Paulo chegaram em 1989, na periferia da Zona Leste paulistana. Já era uma epidemia nos Estados Unidos. O nome crack é por conta do barulho que as pedras fazem ao serem queimadas durante o uso. Saiba mais sobre os efeitos da chamada droga dos excluídos. É uma pasta de cocaína mesclada a bicarbonato de sódio com amônia.
A mistura é aquecida a 100 graus, quando resfriada, em pedra. Essa é a razão de ser fumada em cachimbo. O crack aumenta a produção e liberação de dopamina, substância química responsável pela sensação de prazer. Por ser fumado, chega mais rápido ao cérebro, vicia mais rápido e tem efeito mais intenso do que a cocaína aspirada. Chega em 15 segundos ao cérebro. O efeito da euforia causado pela liberação total de dopamina passa em 10 minutos. O cérebro, então, começa a agir para recuperar a dopamina e a euforia alcançada antes. É quando se estabelece a dependência. A química do crack, por um lado, dá a sensação de hiperatividade, bem-estar e euforia. Por outro, provoca o aumento dos batimentos cardíacos e da pressão sanguínea, alucinações, depressão, pânico e paranoia. Vem daí os nomes pelos quais são conhecidos os dependentes, zumbis e noias. Que outros componentes químicos são agregados à feitura da pedra de crack? São componentes capazes de levar o dependente à morte, Renato? Olha, não é tão comum né, a morte por intoxicação, por overdose, vamos dizer assim, por crack. Né? Agora, substâncias que se colocam para produzir, obviamente não são coisas puras, nem nada disso. De fato, né? Não são coisas puras. Né? A produção ilegal, vamos dizer assim, você não tem o controle de qualidade daquela substância que está sendo produzida. Né? Um estudo feito pela Polícia Federal, de um projeto chamado Perfil Químico, né? Feito pela Polícia Federal em toda a região nacional. E eles mostram que a pureza, a concentração de cocaína é maior na pedra de crack do que o pó que é apreendido. Né? Os pós, eles têm uma capacidade de conter mais adulterantes do que as pedras em si. E por isso que provocam um potencial aditivo, né? Tem um potencial aditivo muito maior, né? Do que a cocaína quando inalada, né? A cocaína, ela é basicamente, ou a pasta base, ela é produzida em 3 países que são os nossos vizinhos de fronteira, né? O Peru, a Bolívia e a Colômbia. E o Brasil, ele assume um papel de distribuidor dessa droga para o mundo, né? É um dos maiores consumidores, né, de derivados cocaínicos. O Brasil, ele chega a ser o 2º lugar, né, de uso de crack no mundo. Perdão, de cocaína no mundo. Eu acredito que o 1º de uso de crack, também por conta da sua dimensão territorial, né, que é bastante grande, mas eu penso que há uma incidência, né, de narcotraficantes dentro do governo, né? Então isso... Pois é, a gente tem acompanhado, né? Aviões que são apreendidos, helicópteros que caem com, no mínimo, 500 quilos de pasta base. Exatamente. Né? E ninguém é condenado, mas aí já é uma outra história. Né? Exatamente. No próximo bloco, a Cracolândia não acabou, apenas se espalhou para outros pontos da cidade. Você veja, o meu bairro, que é aqui, tem muita gente dormindo na rua. As ações mais recentes da Prefeitura paulistana na remoção de dependentes químicos da Cracolândia não só não acabou com a venda e o consumo, como espalhou o fluxo pela cidade, fazendo com que chegasse até nas regiões consideradas cartões postais de São Paulo. Nem a posição geográfica privilegiada, nem a arquitetura imponente, nem mesmo o aparato econômico protegeram a Avenida Paulista. Os reflexos da política municipal de combate à dependência química atingiram também o centro financeiro de São Paulo. Você veja, o meu bairro, que é aqui, tem muita gente dormindo na rua. Muita gente. E é uma sujeira muito grande. Isso nunca aconteceu. Como é que a gente vai resolver isso? Me diga. É só ter pena de morte para traficante de drogas e resolve o problema. No fluxo das drogas lícitas por onde seguem os homens de bem, também habitam dependentes de substâncias ilícitas. Conheço usuários de drogas, mas não em níveis altos de usuário. Graças a Deus. Assim. Tem na família, só que não está na rua, né? E a remoção de usuários da Cracolândia de um canto a outro da cidade traz a público um problema que a maioria das pessoas costuma resolver na esfera privada. A gente tem um número de usuários grandes que já dependem principalmente do governo e do Estado
para uma solução mais enérgica. Eu acho que não adianta tirar todo mundo da rua, porque eu acho que isso não tem para onde eles irem. E aí tem que ter um apoio tanto do Estado, da Prefeitura e também como uma estrutura para ter onde eles podem ir. E será que um abrigo resolvia esse problema? Porque não sei te dizer, certo? Por mim, um abrigo, se levasse eles para um abrigo, quem sabe, né? A gente tem que aprender a conviver com a droga. Porque na minha cidade, mais de 50% dos adolescentes são usuários. E eu tenho conhecimento, eu trabalho com esse público, certo? Tá difícil. No recente episódio envolvendo o ator Fábio Assunção, que é um dependente químico, as pessoas no entorno não manifestavam a menor solidariedade. Ao contrário, ele estava agressivo, mas foi tratado de maneira preconceituosa. A última entrevistada dessa reportagem diz que é preciso aprender a conviver com as drogas e os usuários. Renato, a gente está muito distante disso? Não, eu acredito que não, né? Se a gente for ver, tem usuários de drogas andando pela cidade toda, né? Sim. Não é essa a questão. A questão é qual droga que estão utilizando, né? Sim. E aí entra a questão do crack. E isso é uma construção. Isso é uma construção no ideal, na imagem das pessoas, né? Porque se a gente for pensar no álcool novamente, que é o nosso principal problema de saúde pública, existe uma permissão, né? E, inclusive propagandas de cerveja, que é a coisa mais absurda que existe, que é voltada ao público jovem, né? Com associação da droga, com estereótipos, a realização, né? Com a realização, com felicidade, com estereótipos de beleza, com ídolos nacionais do esporte. Né? Isso é uma pouca vergonha, né? Isso que deveria ser combatido. Sim. Né? Que é a iniciação, de fato, onde as pessoas começam o contato com drogas, são com as drogas lícitas, né? Então, assim, há uma necessidade de revisão das políticas, não apenas das substâncias ilícitas, né? Trazerem elas para regularização, né? A necessidade é também de regular as lícitas, porque com esse tipo de regulação também anda mal, né? O Gilvânio Aparecido Soares, de São Paulo, pergunta pelas redes sociais. O crescimento da violência está ligado ao consumo de drogas, Renato? Tem alguns estudos, né, da ONU, da professora Maria Cecília Minayo. São diversos estudos, que, inclusive no México também, vários estudos aprofundados, que mostram que a violência está diretamente relacionada à venda ilegal das substâncias. Né? Sim. Não é o consumo que está relacionado à violência. Né? Então, as disputas por pontos de venda, esse controle de um comércio, né? O monopólio de um comércio ilícito, é isso que gera violência. Vamos a mais uma pergunta da população. A minha dúvida mesmo é porque nos dias de hoje ainda existe a Cracolândia, com tanto recurso, com tanta tecnologia, com o crescimento da polícia militar, com tanto apoio que eles têm também, tanto da sociedade quanto do governo, por que ainda existe ainda? Essa é a minha maior dúvida. Eu acho que eu entendo o sentido da pergunta dele, mas eu também não vejo qual a solução que ele projeta nisso. Né? Porque ele fala do aumento da polícia militar. Exato, né? Até assustador. Então, tipo, o que a gente vai fazer? Vai prender? Vai matar aquelas pessoas que estão lá? Né? São Paulo e a nação como um todo se preocupou em resolver essa questão. Sim. Né? Em educar os seus jovens para a cidadania, em prover atenção básica à saúde, em tentar reduzir a desigualdade social, distribuir a renda, colocar essas pessoas em abrigos, em casas. Eu acho que enquanto a gente for e focar na questão da droga como problema de saúde pública e esquecer essas outras questões, os problemas vão continuar. Não há solução se não passar pela questão social, não é? Não há solução. Não é só bioquímico. Né? Sim. Não é, eu sou neurocientista, eu posso afirmar que a questão não é bioquímica, né? Não é farmacológica. A questão não é por conta do crack e não existe uma droga promissora, milagrosa, que vai tirar a pessoa dessa condição. Né? Existe uma reestruturação de sociedade. O que a gente quer para a nossa sociedade? Acolher essas pessoas e prover a atenção básica que ela está precisando e evitar com que novas pessoas entrem nesse ciclo de vulnerabilidade. Sim. Eu acho que essa é a estratégia. Quem tem um dependente químico na família sabe que todos naquele núcleo precisam de tratamento. Um para abandonar as drogas, os outros para aprender a viver com alguém com esse problema de saúde.
Acompanhe algumas regras básicas para ajudar nessa convivência. Reconheça que o outro tem uma doença e não apenas um desvio de comportamento. Procure entidades como o Centro de Apoio Psicossocial Álcool e Drogas, o CAPS, que oferecem ajuda de graça nas principais cidades. Ligue para 0800 611 997, Disque Saúde. Estabeleça uma rotina. Determine horários para acordar, dormir e comer, até que o dependente reaprenda o limite dos seus atos. Ocupe a mente dele. É importante que encontre um trabalho e se sinta útil novamente para que a rotina estabelecida funcione. Converse sobre o assunto. Ouvir o depoimento de superação de outras pessoas em grupos de ajuda mútua dá ao ex-dependente mais força para vencer o vício. Os maiores grupos no Brasil são os Narcóticos Anônimos, na.org.br, e o Amor Exigente, amorexigente.org.br. O que mais nós, como sociedade, podemos fazer pelos dependentes químicos, Renato? Eu acredito que a nossa sociedade, ela é, de certa forma, criada para ser dependente de alguma coisa, né? A gente tem uma dependência, né, de um monte de coisas. E algumas dessas dependências, elas geram mais ou menos vulnerabilidade, mais ou menos exclusão social. Sim. Então, a gente tem que, primeiro, assumir a nossa característica que é a mais rica da espécie humana, que é a diversidade. Existem pessoas que são diferentes de outras, né? E assumir esse posicionamento, ele já faz com que você se afaste de estigmas, de preconceitos, de moralismo, né, em relação à prática que aquela pessoa elege para a sua vida. Vivendo em sociedade também, a gente precisa pensar que o Estado ele tem que assistir às populações, inclusive as que estão em algum tipo de problema, vulnerabilidade ou alguma questão desse tipo. Então, as estratégias de atenção a esse tipo de população, ela deve ser integral. Sim. Ela deve ser nas amplas esferas que a vida do indivíduo deveria ser contemplada pela nossa Constituição, né? Então, moradia, trabalho, educação, saúde, lazer, habitação, saneamento básico, saúde, em todas as esferas, né? Sim. Quando a gente conseguir contemplar isso para todos os cidadãos, eu acho que a dependência ela vai conseguir ser melhor manejada. Sim. Né? Não que ela vai deixar de existir, Sim. eu não acredito que ela vai deixar de existir, mas a gente vai conseguir ter um manejo melhor da dependência. Muito obrigada pela sua presença, Renato. Obrigado você, é um prazer. Você quer rever o programa, anotar dicas, acompanhar a programação da TVT? Acesse a nossa página no Facebook ou o site tvt.org.br. Hoje já se sabe que na Cracolândia existem problemas de abandono, de histórico familiar conturbado, pobreza, vulnerabilidade social, dados que não podem ser excluídos do tratamento. Segundo o psicanalista especialista em álcool e drogas, Marcos Donizete, é preciso levar em conta que a dependência química é uma doença crônica, sem cura, e que, portanto, as políticas públicas deveriam dar condições para que essas pessoas tenham uma melhor qualidade de vida na convivência com a doença. Com base na palavra dos especialistas, pode-se inferir que as ações recentes que temos visto violam os direitos humanos. No Guia Estratégico para o Cuidado com Pessoas Dependentes de Drogas, realizado pelo Ministério da Saúde em 2015, a ideia de redução de danos aparece como a principal estratégia no tratamento da dependência química. O documento orientações voltadas para a promoção da saúde e reabilitação social. Ao que se saiba, esse plano não sofreu impeachment, portanto, seria interessante que os atuais gestores do Estado e do município tomassem uma atitude muito simples, obedecessem à lei. O Bom para Todos fica por aqui, até a próxima!